Bom dia a todos e a todas. Nono ano, são 11 horas e 20 minutos do dia 10 de agosto de 2020. Eu estou iniciando nossa gravação da nossa aula para depois eu envio para vocês. Tá? O objetivo da nossa aula hoje é corrigir o caderno de atividade, né? 3, capítulo 7, ok? Então, vamos lá, se posicionando para a gente, caderno de atividade. Corrigimos na aula passada a apostila, né, capítulo 7. Hoje nós vamos corrigir o capítulo 7 do caderno de atividade 3, beleza, gente? E a gente vai avançando aí nos conteúdos, né? Esse primeiro capítulo da apostila 3 a gente já está finalizando. Vamos ver se a gente consegue finalizar hoje. Beleza, gente? Deixa o pessoal que está entrando aqui, né? Vamos aguardar só mais um pouquinho aqui. E eu gostaria que vocês participassem, igual muitos participam, né? Mais alunos participando da aula. Se tiver dúvida, por favor, né, intervenham, me peçam ajuda. A gente vai tentar ajudar vocês para aprender melhor, tá? Beleza? Deixa eu só ir abrindo aqui para o pessoal entrar, né? Autorizando. Vamos para a página 3 do caderno de atividade. 3. Não, vamos para a página 4. Página 4. Já começa com aquele mapinha que vocês adoram, né? Cartografia é show. É assim que a gente aprende geografia, olhando o mapa, interpretando o mapa, tabela, gráfico, texto. A geografia é muito dinâmica, então eu gostaria que vocês tivessem sempre essa autonomia de buscar sempre em casa, quando tiver um tempinho. Eu sei que, bom dia, tranquilo, Eduardo, sem problema. Quando vocês tiverem um tempo assim, vamos ler um mapa, vamos interpretar um mapa, vamos entender a situação daquele mapa, o que a cartografia ela representa para a gente. É um meio de orientação espetacular. Os mapas são utilizados há mais de 4.000 anos e ainda hoje a gente utiliza. Lógico que nós temos novas metodologias para estudar cartografia, mas o mapa é mapa, né? E aqui a gente tem um mapa que fala sobre escassez da água no mundo. Repara essas áreas que estão pintadas em marrom, mais escura, são aquelas áreas onde a escassez de água é maior. Reparem algumas regiões aqui. O Brasil não faz parte dessas regiões. O Brasil, felizmente, nós temos aí um volume de água disponível considerável, mas em algumas regiões ainda faltam, né, gente? Mas tem áreas que são piores do que a nossa aqui, em questão de falta de água. Em relação ao que revela o planisfério, leia as questões em seguida e faça o que é solicitado. Cite 4 diferentes regiões em que há elevada escassez. Sim, Eduardo, caderno de atividades, tá? Caderno de atividade 3, tá? Página 4 a gente está. Beleza, gente? Então, escassez, a gente tem que saber o significado desse termo. Escassez é falta. Quem tem dúvida, sempre assinala aqui a palavra e escreve do lado. É uma forma de aprender que você depois vai reduzindo a dificuldade. Pô, professor, não é vergonha de falar, não sei o que significa escassez ou algum outro termo. Não é vergonha. Se você fizer essa busca em um dicionário, em algum outro local, você vai tirar essa dúvida que você tem. Então, escassez é falta. E a gente, observando o mapa aqui, a gente pode destacar o norte da África, a região do Oriente Médio, a Ásia Central e parte do sul da Ásia, o oeste da América do Norte, o oeste da América do Sul. Então, vocês podem botar aí ou nome de países ou regiões. Eu colocaria aqui regiões, que fica mais fácil, né? Vocês podem botar aqui,
nas cordilheiras dos Andes, que é o oeste da América do Sul. Pode botar o Oriente Médio, o norte da África. Essas áreas são as áreas de maior ou de maiores escassez, né, de água no mundo. Aqui no Brasil a gente tem uma região que tem uma escassez não tão página 4, tá, Lara? Do caderno de atividade. Não tão quanto lá no Oriente Médio e Norte da África, beleza, Lara. Mas a gente tem aqui a distribuição de água aqui de forma desigual. O Sudeste, apesar de chover muito, ter muita água, tem épocas que a gente passa aperto aqui com oferta de água. Então, as regiões aqui é só vocês observarem. Ó, essa aqui, norte da África, Oriente Médio, centro da Ásia, oeste dos Estados Unidos, oeste da América do Sul. Tá? Oeste dos Estados Unidos e o norte do México também, se quiser botar, né? Fica a critério de cada um aí. Beleza? Vamos avançando para B. Que fator natural explica a distribuição da escassez da água no mundo? A principal é o clima árido, o principal. Os climas áridos e semiáridos, eles são a principal característica dela é a escassez no índice de chuva. Então essas regiões são as regiões que sofrem mais com a falta d'água. Lá nos Estados Unidos, lá no oeste, tem deserto? Tem o deserto Colorado. O norte do México ali, a região de fronteira com os Estados Unidos, áreas semiáridas e áridas. O norte da África, muito problemático com a questão da água. O Oriente Médio, se lembra que a gente estudou Israel, né, que é um território que está em pleno deserto, né, e ele tira água do oceano para produzir na agropecuária, para abastecimento urbano. Então, essas áreas de clima árido e semiárido, essas seriam as respostas mais objetivas e corretas aí. Beleza? Vamos avançando? Tem uma imagem também, eu adoro imagem, porque a imagem ela demonstra alguma situação para nós. E aqui, ó, na questão 2, ó, nós temos 3 imagens. Analise as imagens a seguir. Essas imagens representam quais modelos de agricultura? Fácil. Quando você vê essa imagem 1 aqui, a gente vê a queimada sendo praticada. Se lembra em qual modelo ela é muito praticada? Na agricultura itinerante. Se lembra, gente? Agricultura itinerante é aquela agricultura que o agricultor, com poucos recursos, ele queima parte da sua propriedade para produzir. Usa o solo de forma intensa, né? Intensa, não intensiva, moderna, mas usando até o solo se desgastar e depois ele abandona aquela parte dessa produção e vai para outra. Então, agricultura itinerante aqui na primeira. A segunda está fácil. Quem responde para mim aí? Olha só para a imagem, que são degraus, né? Qual o nome dessa agricultura praticada? Terraceamento, ótimo, Lara. E agricultura de jardinagem, que você também pode botar. Olha aqui, tem uma casinha que parece um jardim, né? Mas é uma plantação, uma forma de plantação muito comum no sul e sudeste e leste asiático. Ali tem regiões montanhosas, então eles aproveitam aqueles relevos íngremes, ó, montanhosos, constrói esses degraus aqui para reter a água e plantar o arroz. Agricultura de jardinagem ou a técnica de terraceamento. Muito bem, Lara, parabéns. E a outra aqui, ó, tá fácil de responder, não tá? Ó, o cara usando um recurso tecnológico avançado, né? Ela está referente à agricultura moderna, né? Você pode botar agricultura de precisão. Olha só, ele usando esse dispositivo aqui no computador para ver as questões de clima, as condições climáticas, o índice de chuva, né? Aquela perspectiva de chuva. É agricultura de precisão que eles chamam. Então vão em ordem. Ó, agricultura itinerante 1, agricultura de jardinagem ou terraceamento a 2 e agricultura moderna a 3. Fácil de responder, não é essa? Alguém teve dúvida? Não, né? Isso aí, Eduardo. Vamos lá, aqui tem um quadrozinho que a gente tem que
sistemas agrícolas itinerantes de jardinagem, plantation e moderna. A gente até viu que técnicas que são assim predominantes ali e locais. Aqui uma técnica utilizada, infelizmente, é o quê? Ó? A exploração até a exaustão do solo, praticando queimadas, né? Derrubando floresta e queimada. Isso é uma técnica, professor? Não é uma técnica correta, mas é uma forma de produção. Então aqui o principal modelo aqui são as queimadas, o uso e exaustão dos solos, tá? Locais onde eles são adotados, sul-sudeste asiáticos, né? Em algumas regiões da Indonésia, e é uma agricultura de países subdesenvolvidos, tá? Regiões subdesenvolvidas. No mundo desenvolvido, se pratica as queimadas, sim, mas raramente, tá? As fiscalizações ambientais são maiores lá, são mais rígidas do que nas regiões subdesenvolvidas. Jardinagem, construção de terraços, ó, técnica usada ali, terraceamento. Vocês podem botar isso aqui que vocês já vão relacionando as técnicas ao tipo de agricultura. Ó. Queimadas aqui, terraceamento aqui. Aonde que eles são praticadas? Nas regiões montanhosas do sul, sudeste e leste asiático. Se vocês quiserem botar os nomes dos países, beleza, mas se vocês quiserem deixar o nome das regiões, eu quero que vocês lembrem sempre, regiões montanhosas do sul, sudeste e leste asiático. Beleza? Aqui eles destacam aqui, ó, país Índia no sul, né? Vietnã, sudeste, Japão, leste, tá vendo as regiões? Eles são países dessas regiões aqui. Beleza? Plantations. O que vocês têm que destacar? Grandes extensões de terras e monoculturas. Monocultura significa a produção de uma só cultura em grandes propriedades. Os europeus introduziram esse tipo de produção, essa técnica, quando eles colonizaram as regiões tropicais da América, da África, da Ásia, tá? Onde é muito praticado, ó, também no sul, sudeste e leste asiático, sul e sudeste asiático aqui, tá? Vocês podem tirar o leste aí, que não é muito não, mais sul e sudeste asiático. Esses três países aqui são do sudeste asiático e a Índia no sul, né? Beleza? E a agricultura moderna, a palavra-chave está aí, ó, máquinas modernas, tecnologia, uso de máquinas, capitais. Então essas técnicas aqui são mais, ó, apropriadas a ela. Mecanização ou utilização de tecnologias avançadas com máquinas, tá? É muito comum na Europa e alguns países da Ásia, aqueles mais desenvolvidos, ó, Israel, Japão e até mesmo a Índia, que tem uma agricultura moderna considerável. A China eu colocaria aqui também, tá? Eles não botaram, mas eu já botaria, incluiria aqui a China, que ela já está num patamar bem avançado também. Até pouco tempo ela predominava aquela agricultura mais tradicional, rudimentar. Hoje a China já é uma potência agrícola, tá? Eu particularmente, eu incluiria a China aqui também, beleza? Vamos lá para essa manchete aqui, de 2017, a FAO é a organização ligada às Nações Unidas sobre a distribuição e produção de alimentos no mundo. A sede dela fica em Roma, tá? Ela que atua nesse segmento de distribuição, de fome, de alimentos no mundo, tá? 815 milhões de pessoas sofrem com a fome e milhões de crianças estão ameaçadas de malnutrição. Então essa agência da ONU, ela cuida dessa questão da fome, da distribuição de alimentos no mundo. Apesar de constante crescimento da produtividade agrícola, de um modo geral, os sofrimentos de fome persistem no mundo, conforme os dados da FAO, né?
Que fatores contribuem para isso? Bom, a gente pode destacar aqui o valor dos alimentos. Se lembra que sobra alimentos para muitos, mas muitas vezes não chega a todos devido à questão do valor, do preço dos alimentos, que não são acessíveis a muitos, beleza? A má distribuição de renda, né, aquela diferença entre rico e pobre. No mundo, gente, 80% da população é pobre, tá? Somente 20 a 25% da população tem um poder aquisitivo elevado. Então, predominantemente, a população mundial é pobre, tá? Então, por isso que a gente tem essa questão da má distribuição do alimento. Sobra, mas não chega até a mesa de muitos devido às questões econômicas, né? A gente pode falar de conflitos, guerras que impedem também a produção, as mudanças climáticas, as questões ambientais. Ó. Repare que tem questões aqui ligadas à sociedade, à economia, meio ambiente. Então a gente não pode generalizar um fator só. Ah, devido ao dinheiro só. Não, não é só a questão do dinheiro. Tem a questão de alterações climáticas, conflitos, distribuição de renda, aí sim que envolve a questão econômica e social, né? Então essa questão está fácil de ser respondida também, né? Beleza? Por enquanto, dúvida, posso avançando? Olha a imagem aqui dos kibbutz, né? Se lembra que a gente falou em Israel, ó, uma região árida, olha que coisa linda essa produção verde aqui, em pleno deserto do Negev, no Israel, nós temos comunidades agrícolas que trabalham de forma cooperativa ou cooperada, são chamados de kibbutz. Ó. A respeito do tema e da imagem representada, responde: o que são kibbutzim? Pode ser chamado de kibbutz ou kibbutzim, vai depender, tá? E se vocês tiverem esses dois nomes, o professor falou que era um nome, agora eu vi outro, não. A forma de como ele é denominado depende de região para região no mundo, tá? Então, o que são os kibbutz? São áreas rurais, né? Principalmente em Israel, ela produz muito isso, desempenhando atividades agrícolas e meios de cooperativos. Várias famílias plantam, colhem e dividem as despesas e os lucros. Isso é um trabalho cooperativo, de cooperação. A gente chama aqui de cooperativas agrícolas, trabalhos comunitários, né? Pessoas que utilizam o trabalho comunitário para produzir e ter renda entre eles. Essa renda é distribuída entre as famílias que produzem lá, tá? Muito comum lá no Israel. E se lembra que eu falei na aula também, gente, que em Israel esses kibbutz, além de ser uma produção de cooperativa agrícola, eles servem para proteger o território judeu dos seus inimigos que estão bem pertinho deles, tá? Os maiores inimigos dos judeus, os israelenses, são os árabes, os palestinos, né? Nós temos os libaneses, os sírios, né? Que são de maioria árabe e islâmica. E aqui os israelenses são de maioria esmagadora judeus. Então, vocês lembram essa divisão? A gente vai estudar no capítulo 4, na apostila 4, a guerra entre Israel e Palestina. Fala dessa divisão religiosa, étnica, a disputa territorial. Depois a gente vai ver isso mais clareza, tá? Dúvida em kibbutz ou kibbutzim? Beleza? Na letra B. Qualquer coisa, vamos me relatando aí, tá? Observe o cultivo realizado nas encostas da colina ao fundo. Que técnica é utilizada para esse tipo de produção? É uma técnica muito parecida com terraceamento. Repare como aqui as áreas não são tão íngremes igual o sul e sudeste asiático. Essa técnica aqui a gente chama de curvas de nível. O que seriam isso? Deixa eu botar aqui um lápis para nós aqui, para a gente anotar aqui, ó. Deixa eu botar no vermelhinho que fica mais notável. As curvas de nível, gente, são esse tipo aqui de produção. Ó. Eles plantam
forma paralela às áreas mais elevadas. Essas curvas também elas servem para reter um pouco da água, como são feitas nos degraus. Parece aqui terraceamento, mas é uma técnica um pouquinho diferente do terraceamento. Aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo, se planta muito em curva de nível. Nosso estado, nosso território tem muitas áreas montanhosas. Isso aí muitas vezes dificulta a utilização de máquinas. Então, a produção em curvas de nível para diminuir o processo erosivo das águas, das chuvas. Muito parecido com o terraceamento. Tem um pouquinho de diferença só, tá? Beleza? Anotem isso aqui que é importantíssimo. Eu nem tinha falado sobre curvas de nível ou de nível, né? Quando eu fui explicar sobre os terraços. É bom que a gente associa ela a pouco. Ela tem uma semelhança com os terraceamentos, mas não é a mesma coisa. Beleza? E elas são comuns também nas áreas da produção de agricultura de jardinagem. Vamos lá, na questão 6. Austrália e Nova Zelândia têm dois dos maiores e mais qualificados rebanhos de ovelhas do mundo. Em relação à vinocultura desses países da Oceania, cite uma característica física do território que contribua para a criação de ovelhas. Nós temos muitas áreas, vegetações de savanas, lá são vegetações rasteiras, capins que nascem naturalmente no território da Austrália e Nova Zelândia. Isso facilita muito essa criação. Olha aqui na primeira linha aqui, ó, a presença de extensas áreas de vegetação rasteiras em pradarias, estepes e savanas. São vegetações capins. Esses capins que nós plantamos aqui no Brasil, a maioria deles se compra a semente, o agricultor, o pecuarista planta, nasce o capim e o gado passa em cima. Lá não, esse capim nasce naturalmente, então isso facilita a criação desse tipo de pecuária que é ovinocultura, né? Austrália e Nova Zelândia, elas correspondem quase com a metade da exportação de lã e carne ovina no mundo, tá? Muito forte esse tipo de atividade econômica lá. Passando para a página 7, vamos lá. Na letra B ainda da pergunta 6. Um problema ambiental causado pela ovinocultura na Austrália. Gente, o que está acontecendo? O pisoteamento desses rebanhos nos solos e eles vão arrancando os capins, isso vai gerando uma compactação nos solos e isso vai deixando ele mais infértil. Olha aqui, ó, o uso intensivo do solo para a criação em regiões de déficit hídrico. Retira-se o capim, chove menos, nasce menos. E ali vai se criando uma área de desertificação. Então, é um problema seríssimo na Austrália, principalmente, mais do que Nova Zelândia. Por quê? Na Nova Zelândia, chove, tem um índice de chuva melhor distribuído. Já na Austrália, não. 70% do território australiano ele está encravado em áreas áridas e semiáridas, tá? Então, é um problema para os solos, né, australianos e a falta de chuvas em grande parte do território australiano. A questão 7, adoro questão de interpretação de gráficos e tabelas. O verde corresponde à população rural, o vermelho, urbana. Então, o que a gente já, antes de responder, a gente já interpreta essa questão. Aqui nós temos a evolução na abscissa, na ordenada aqui de 0 a 100 valores. Olha só, 2020 e 2030, estimativa. Então, a gente sabe que a população urbana, a tendência está crescendo de forma assim até acelerada, e o ritmo da população rural está reduzindo. Interpretamos o gráfico. Vamos para as perguntas? Que fenômeno demográfico ou populacional o gráfico exige?
O êxodo rural é um dos exemplos aqui. Pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Então, reduz a população do campo, aumenta a população rural, a urbana, desculpa. Então, o que a gente pode interpretar? Êxodo rural, saída do homem do campo para as cidades. Isso na Ásia ainda é muito frequente, na Europa nem tanto, tá? Na Oceania, dependendo da região, ainda é muito intenso. Na Austrália e Nova Zelândia, isso não tem uma intensidade grande, tá? Isso aí é na China, desculpa. Eu não li aqui, ó. A distribuição da população chinesa. Repare a tendência para 2030. 70% está morando na cidade e 30% no campo, né? O que está mudando na agricultura chinesa e que se relaciona a um fenômeno implícito no gráfico. Aí, gente, é um movimento migratório, principalmente devido à modernização da agricultura chinesa, né? Hoje, a agricultura, não só na China, mas em muitas regiões do mundo, elas utilizam muitas máquinas. Se você tem muitas máquinas, vamos precisar de menos pessoas para trabalhar. Então, um dos motivos desse êxodo é a modernização da agricultura chinesa, tá? Hoje, 2020, nós podemos destacar o quê? 60% da população chinesa mora na cidade, 40% no campo. A tendência para daqui a 10 anos aumentar 10 pontos aqui para a cidade diminuir aqui quase 10 pontos para rural, desculpa. Na letra C, que transformações no espaço urbano estão ocorrendo na China para absorção de milhões de camponeses? Poxa, a gente pode destacar aqui a urbanização crescente, as cidades crescendo, a industrialização também avançando cada vez mais, né? Mas o que está acontecendo é o avanço da urbanização com grandes e mega cidades na China. Xangai é um exemplo, Pequim, Macau, Hong Kong, são lugares ali que cada vez se urbanizam mais, tá? E atraem mais pessoas. Então, essa urbanização em mega cidades que hoje cresce a patamares assim muito elevados, tá? Aqui, ó, conjuntos de arranha-céus em novas e grandes cidades dentro da China. A China até a década de 70, gente, 60% da população vivia no campo e 40% na cidade. Olha como está invertido, ó. Tá vendo? Isso é uma tendência mundial, tá? No Brasil, 80% da população já vive na cidade, tá? Mais do que na China ainda, em proporção, lógico, não em números quantitativos, né? Vamos lá, avançando aí a paradinha aqui, vamos para a questão 8. Estamos terminando a página 7 aqui, ó. No mundo contemporâneo, espaços urbanos e rurais praticamente se confundem. Por vezes é difícil delimitar onde termina um e inicia outro. É verdade, isso aí já é uma tendência mundial, principalmente nos países desenvolvidos. Pesquise no capítulo um exemplo que justifique como o espaço rural é altamente influenciado pelo espaço urbano. Olha aqui, ó. Aqui tem um exemplo da agricultura moderna que está destacando aqui, ó. Equipamentos utilizados equipamentos modernos de uso de tecnologia são comprados da cidade, chegam das cidades, né? Então é isso aí, ó, internet, sistema de usos de climatologia, aparelhos celulares, usos de técnicas que até então eram mais presentes nas cidades, hoje já estão chegando no campo. Então essa agricultura de precisão, gente, em alguns países como na China, Japão, o agricultor, o produtor, ele utiliza recursos, satélites, monitoramentos climáticos, GPS, eles consultam aqueles serviços de meteorologia que indica semana se vai chover ou estiagem,
tudo isso eles usam esses meios para ter uma elevada produtividade, e eles estão conseguindo, tá? Quanto maior a precisão nas atividades agrícolas, maiores serão suas produtividades e, consequentemente, seus lucros, né? Então, essa tendência de utilização de recursos de tecnologia moderna, que até então eram presentes na cidade, hoje estão chegando ao campo. Então, isso mostra um exemplo de aproximação do campo e cidade. Beleza aí? Tranquilo até agora? Dúvida? Vamos para a página 8. Tranquilo, Eduardo, isso aí. Vamos lá. Ó, imagens. Trabalhar com imagem 1 e imagem 2. Ruínas e construções remanescentes de 2 fotografias de cidades antigas no mundo, né? Olha lá, observe as fotografias e ruínas de antigas cidades do mundo, né? Phaistos, na ilha de Creta, na Grécia, né? E Ur, na Mesopotâmia, onde hoje é Iraque, tá, gente? Antiga Mesopotâmia. A localização sempre foi um dos fatores mais importantes na fundação de cidades. Que aspectos ambientais explicam a fundação e desenvolvimento de cidades como as apresentadas na fotografia? No primeiro caso, ali na ilha de Creta, não é, na Grécia, o papel comercial. Por muitos séculos, o mar Mediterrâneo era a principal via de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Então, criou-se ali uma rota comercial. Ela destaca a ilha de Creta. A minha terra, na Sicília, no sul da Itália, também recebeu esse tipo de comércio. Tá? O Mediterrâneo, que pega o sul da Europa ali, parte do Oriente Médio, era uma antiga rota comercial marítima. Depois, com as grandes navegações, né, se transferiu para os oceanos, Atlântico, Pacífico, e o mar Mediterrâneo, aquela rota caiu um pouco. Né? No segundo caso, o desenvolvimento de agricultura, transporte e abastecimento de população, que era muito grande na época. As especiarias, a rota da seda, né, que fazia a rota entre a Europa e o Oriente Médio, e ali era metade do caminho. O Oriente Médio é uma região extremamente estratégica, ela está entre a Europa, Ásia e África. Imagina naquela época, em tempos antigos, como aquela rota comercial era muito importante, né? Tanto o Mediterrâneo quanto aquela rota terrestre continental no Oriente Médio. Hoje não é muito mais assim importante como em períodos passados, mas ainda a gente pode destacar. Beleza? Então a resposta aqui legal para vocês aqui, tranquilo para responder também, né? Espera um pouquinho? Beleza, espera, Eduardo. Enquanto isso, alguém tem dúvida? Vamos lá, nono ano. Estão devagar hoje, hein? Qual é? Alta chata não, né? Pelo amor de Deus, hein? Tudo na boa, beleza. Isso aí. Joia, Juliana, Eduardo. Beleza. Vamos lá? Ainda tá fazendo, Eduardo? Tá anotando ainda? Tá, beleza. Vamos dar um tempinho para Eduardo aqui para a gente avançar. Enquanto isso, vou tomar uma água aqui para não ficar tossindo, pagando mica aqui para vocês, né? Beleza. Não vou tirar da resposta, não. Vamos lá para a questão 10 aqui, ó. Reparem que aqui a gente fala de urbanização europeia. A urbanização na primeira revolução industrial, gente, entre o século XVIII e XIX, mais precisamente na Inglaterra, são as cidades industriais que surgiram lá, tá vendo? Olha aqui, ó, foram os primeiros centros urbanos a surgir na era moderna agora, lógico. Nós tivemos ali na Egito Antigo, Roma Antigo, áreas de cidades evoluindo com comércio, com outros tipos de segmento. Mas na era mais contemporânea, a gente tem a Europa, a Inglaterra, berço da primeira revolução industrial, que se espalha depois para a França, vai para o Japão, Estados Unidos, e somente no século XX chega de forma mais intensa na Ásia,
na América Latina, em alguns países da África também. Na letra A, que motivação econômica provocou o grande impulso que fez com que muitas cidades britânicas, né, estivessem entre as mais populosas do mundo? Gente, o principal fator aí foi a Revolução Industrial, o início da industrialização. Urbanização tem muito a ver com industrialização. Onde as indústrias chegam, atraem pessoas do campo de outras regiões para trabalhar ali, né? E foi assim que aconteceu em Londres e nos arredores. As indústrias começaram a se instalar, começaram a chegar pessoas do campo, que naquela época viviam mais no campo. Então, um dos fatores mais importantes aí, a Revolução Industrial e o início da industrialização no mundo. O início da industrialização, ela ocorre primeiramente na Europa, depois vai para os Estados Unidos, depois Japão e bem depois chega no mundo subdesenvolvido. E quando a gente for estudar a industrialização, a gente vai ver a industrialização clássica, essa aqui. A industrialização tardia que veio depois. Aqui na América Latina, no Sudeste e Sul da Ásia, na China, nos tigres asiáticos, essa industrialização é mais recente. E urbanização, consequentemente, também. Tá? Então, o que mais motivou isso aí foi a primeira Revolução Industrial e o início da industrialização na Europa. É uma resposta bem objetiva e correta para vocês aí. Beleza? Na letra B, página 9, a gente está. Que regiões do mundo apresentam atualmente acelerado processo de urbanização? Cite 2 exemplos. A gente pode destacar aqui, gente, a China e Índia, né? Na Europa não está acelerado? Não, hoje já é lento. Eles já se urbanizaram no século XIX, início do século XX, de forma mais intensa. Hoje está mais gradativo. Quem está se urbanizando hoje com mais rapidez é o mundo subdesenvolvido, ali no Sudeste e Sul da Ásia. China e Índia são exemplos. Tá? Na África a gente tem Nigéria, tem o Marrocos, África do Sul. Na América Latina, o Brasil, metade do século XX, né? A Argentina um pouco antes, né? Então, o mundo subdesenvolvido, que pega a América Latina, a África, Sul e Sudeste Asiático, grande parte da Oceania, a industrialização a urbanização é tardia, ela vem depois. E é acelerada, tá? Vocês reparam como a nossa urbanização, que foi rápida, acelerada, com pouco planejamento, isso não é legal, não. É melhor ela ocorrer de forma mais lenta, mais bem planejada. Então, nós temos esses problemas de urbanização em algumas regiões subdesenvolvidas, principalmente, não somente, mas principalmente. Vamos lá, na questão 11, tem um textinho aqui que fala de megacidades. Mega, você vai entender o quê? São gigantescos aglomerados urbanos. E o que o IBGE e a ONU hoje, ela classifica, como ela classifica uma megacidade? São aquelas cidades que ultrapassam a 10 milhões de habitantes. São gigantescos aglomerados urbanos. Olha o que é levado em consideração o valor quantitativo dos habitantes. Uma megacidade hoje, para o mundo atual, tá? Lógico que antigamente a gente não pode botar esse valor, mas para o mundo atual, são áreas urbanas que possuem população que ultrapassam a 10 milhões de habitantes. A gente pode classificar como megacidades, tá? Mega vem de grandes, gigantescas cidades. Nós não vivemos numa megacidade. Aqui no Brasil, nós temos 2 megacidades. São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, e a região metropolitana do Rio de Janeiro. As outras são grandes cidades, regiões metropolitanas, mas não são ainda consideradas megacidades. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem São Paulo, principalmente, como sendo a principal megacidade brasileira. Beleza? Cite ao menos 5 exemplos de megacidades dessa região do globo. Onde que elas estão falando? As cidades asiáticas e australianas. Ó, Tóquio é um exemplo, e Osaka são 2 cidades no Japão, Xangai, Pequim,
são exemplos na China, Seul na Coreia do Sul, Mumbai, Calcutá, Nova Delhi na Índia, tá? Nós temos aí no Paquistão, Bangladesh, tem Indonésia, capital Jakarta, né? Manila nas Filipinas. Então, algumas cidades. Lá na Austrália, não, tá? Não tem nenhuma mega cidade, não. Sydney e Melbourne, eu acredito que não chega a 10 milhões de habitantes, porque toda a população australiana chega a 24 milhões de habitantes, né? Então, fica aqui para o leste, ó, leste asiático, e sudeste asiático e sul da Ásia também, beleza? São regiões desenvolvidas socioeconomicamente? Japão, sim. China emergente, Coreia do Sul já chegando a desenvolvida, saindo do emergente, 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 emergente. Então, para ter mega cidade, não precisa ser um país desenvolvido. Não interessa, é um número total de habitantes. Tem muita gente em cidades subdesenvolvidas que vivem lá, não só desenvolvidas. E a tendência no mundo hoje, as megacidades em maior volume no mundo subdesenvolvido. Beleza? Vamos lá para a questão 12. Na Eurásia e Oceania, há vários exemplos de cidades com projetos de espaços urbanos sustentáveis. O que são espaços urbanos sustentáveis? São cidades planejadas para oferecer melhor qualidade de vida à sua população, com a questão da dispersão de lixos, redução de poluição atmosférica, sonora, visual. Então, cidades sustentáveis são essas cidades hoje que crescem num volume, num ritmo que dá sustentação ao meio ambiente. Tá? Em algumas cidades do mundo isso já está ocorrendo. Vamos lá. Identifique duas delas e justifique por que elas podem ser incluídas entre cidades que apresentam projetos modernos. Olha aqui, nós temos aqui duas cidades, Copenhague na Dinamarca e Zurique na Suíça, né? Eles usam formas sustentáveis para reduzir os impactos urbanos. São cidades inteligentes e sustentáveis. A cidade de Vitória, você vê como o nosso prefeito ele está investindo em ciclovias, isso é uma forma sustentável também. Mas não chegamos ao patamar de Copenhague, de Zurique, de algumas cidades aí no mundo, Seul, mas um dia a gente chega lá, tá? Vitória é um exemplo dentro da nossa região de cidade sustentável, um início de investimentos de sustentabilidade. Está acabando meu tempo aqui, gente. Aquele dia eu deixei vocês na mão, né? Vamos lá. Vamos lá para a questão 10, na questão, deixa eu ver, 13 na página 10. Eu vou ser rápido, tá? Que motivação econômica financiou ou proporcionou a expansão, bem como sua arrojada arquitetura? Aí fala dos Emirados Árabes, de Dubai, aquela cidade que vocês são loucos para conhecerem, inclusive eu, né? Lógico, eu só não tenho ainda muita disposição econômica para ir lá, né? Mas um dia eu vou. Ó, divisas obtidas com exportação de petróleo, que é um produto muito importante lá, tá? E o petróleo fez com que essa cidade, os investimentos nessa cidade atraíssem várias pessoas de diferentes regiões do mundo. E aqui, ó, cite uma atividade econômica lá. O turismo hoje é muito importante lá em Dubai, tá? Dubai tem um dos maiores aeroportos em movimentação de passageiros e cargas do mundo, tá? Em pleno deserto no Oriente Médio. Contradição fala, em pleno deserto, né, nós temos duas realidades, a modernização da cidade de Dubai e na periferia que ainda nós temos vários problemas ali relacionados a questões de pobreza. Gente, antes de eu terminar, eu tenho uma atividade agendada como trilha para vocês lá no portal Positivo On. Eu verifiquei, assim, menos da metade fez. O nosso prazo é até amanhã, dia 11 de agosto, para vocês fazerem. São 5 perguntinhas de múltipla escolha. Vai lá,
Fáceis, é o que a gente está falando, está super fácil. Eu gostaria que todos, ó, a palavra extrema que todos fizessem. Eu queria chegar aqui amanhã feliz da vida para ver isso mesmo. Não está fácil, Eduardo. Ó, Eduardo confirmou. O que a gente estudou, vocês podem pesquisar na apostila, responder. São 5 perguntinhas. Vamos fazer todo mundo. Vão lá, né, Amanda? Faço também, a Amanda já fez, Eduarda. Vamos lá motivar os colegas aí. Alguns colegas não estão fazendo as atividades. O meu tempo está se esgotando. Amanhã a gente se vê, eu vou tentar montar um exercício, é, treinar vocês como responder perguntas objetivas, que é o calo da maioria de vocês. Eu acho super difícil responder perguntas objetivas, e vocês também. Vamos tirar, reduzir esses problemas. Amanhã eu vou ver se eu consigo hoje fazer um, uns exercícios de fixação. Amanhã se vê. Um abraço a todos e a todas. Beleza?